Será que o discurso do Eduardo Bolsonaro, lá fora, que trata da censura implementada no Brasil, do autoritarismo judiciário, está dando resultados ou, como a esquerda diz, é algo terraplanista, algo que não tem futuro e somente Bolsonaro, seus aliados, acreditam nessa história e nunca vai furar a bolha? Pois é. Parece que mudou o jogo, o Elon Musk mostrou isso, né? E o Congresso norte-americano também. E a gente vai tratar disso com vocês aqui nesse primeiro editorial. Antes de entrar na matéria, só quero mandar um abraço gigante aqui, tá? Para o capitão Pontes Júnior, de Foz do Iguaçu. Grande abraço ao capitão, tá aí fazendo o trabalho dele no Exército Brasileiro, tá bom? Vamos lá, olha só. É o seguinte, o Eduardo Bolsonaro fez uma postagem. Ele esteve na CEPAC. A CEPAC é um órgão, um evento conservador que está ganhando grande repercussão. O último CEPAC contou com Bukele, contou com Trump e Milei juntos. E Bolsonaro ia estar lá também, se não tivesse o passaporte apreendido. O Eduardo Bolsonaro escreveu o seguinte: da Hungria, me surpreendi com a quantidade de europeus que sabem o que está ocorrendo aqui no Brasil. Lá, representei aqueles que o regime não dá voz. No discurso do Eduardo Bolsonaro, que ele publicou nas suas redes sociais, ele fala sobre a censura em redes sociais, principalmente e quase que exclusivamente em perfis da direita. Ele fala também sobre os presos do 8 de janeiro, fala sobre jornalistas perseguidos e presos, e ele diz que se surpreendeu, porque quando ele ia falar, as pessoas já estavam por dentro do assunto. As pessoas na Hungria sabiam o que estava acontecendo aqui no Brasil, já sabiam a história do Daniel Silveira, já sabiam a história de muitos casos aqui no Brasil que são questionados, né, pela atuação da justiça aqui no Brasil. E isso mostra que está furando um pouquinho da bolha. Olha só, se você fizer uma pesquisa aqui sobre o Eduardo Bolsonaro, você vai ver que alguns jornais trataram do tema, como por exemplo o Globo. Na Hungria, Eduardo Bolsonaro diz que Brasil vive censura e defende os presos do 8 de janeiro. Matéria do UOL. Na Hungria, Eduardo Bolsonaro defende Cid, presos do 8 de janeiro, e elogia Musk. Poder 360. Eduardo Bolsonaro leva filho para conhecer Viktor Orbán da Hungria. E aí, tratou do discurso do Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro na Hungria também. Jornal Estado de Minas. Eduardo Bolsonaro repete narrativa de censura judicial em evento na Hungria. Até o Brasil 247, site extrema-direita, tratou do tema. Eduardo Bolsonaro repete narrativa bolsonarista de perseguição e censura lá na Hungria. O fato, a grande questão, é que o discurso está chegando, tá? Tem uma vasta gama de provas. Tá fácil, porque agora não é o Eduardo Bolsonaro que está falando, não é o Nicolas, é o X, não é nem o Elon Musk, é o X, é a plataforma X, o Twitter, dizendo, olha, nós sofremos censura no Brasil. O Rumble, empresa canadense de vídeos, já saiu do Brasil e falou, não, eu saí por causa da censura. Então, assim, cada vez mais o discurso ganha força. E isso incomoda. E incomoda muito, muito a turma da esquerda. Vamos lá. Vamos falar agora de uma matéria que foi divulgada no Diário do Centro do Mundo. E olha que o site é de extrema esquerda. Mas essa aqui eu tenho que concordar, ou melhor, eu tenho que repartir para vocês aqui, compartilhar com vocês. É o seguinte, vocês devem estar sabendo que a turma do Judiciário brasileiro, dos ministros do Lula, resolveram fazer um evento lá em Londres. Um evento que já foi altamente questionado. Por quê? Porque esse evento foi custeado por empresas que têm ações no STF. Estranho, né? Pois é, essas empresas custearam um evento em Londres, onde só tinha brasileiro. Pois é, se é só para brasileiro, para que fazer isso em Londres? E acontece que desde a semana passada,
Os ministros estão lá, inclusive o PGR está lá também. O evento não permitiu nem que a imprensa entrasse. Não teve nem a possibilidade da imprensa cobrir o evento. Foi meio que um evento particular. A informação que se tem é que celulares foram confiscados na entrada do evento. Ou seja, seria uma reunião secreta? Pois é. O que pegou ainda mais para deixar o caso mais tenso, que não é ilegal, mas quanto à moralidade, vou deixar para vocês julgarem, é que esses ministros, inclusive o PGR, resolveram estender a sua estadia lá. Querem ficar um tempinho a mais curtindo a Zoropa, tá? Matéria do Diário do Centro do Mundo: membros do STF, STJ e Procuradoria-Geral da República emendaram o feriado em viagem à Europa. E vão ficar lá um bom tempo, tá? Uma comitiva formada pelos ministros Dias Toffoli, Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Vilas Boas Cueva e Mauro Campbell, do Tribunal de Justiça, Superior Tribunal de Justiça, o Paulo Gonet, Procurador-Geral da República, um membro do Tribunal Superior do Trabalho, iniciou uma viagem para a Europa no início dessa semana passada. Tá? Início da semana passada. Então, há mais de uma semana lá. Com previsão de permanência até 6 de maio. Uma bela férias, né? Participaram num dia de um evento. Nesse evento só tinha brasileiro, foi em Londres. A agenda inclui a participação em seminários e debates em Londres, Madrid e outras cidades. Os motivos da viagem estão relacionados a eventos onde o juiz e o procurador-geral farão exposições em português para um público majoritariamente brasileiro. Apesar de patrocinados por empresas privadas, algumas delas com pendências nas Cortes Superiores de Brasília, a programação inclui discussões sobre temas relevantes, como segurança jurídica, tributação e mudanças climáticas. O primeiro evento, o primeiro Fórum Jurídico Brasil de Ideias, organizado pelo Grupo Voto, aconteceu em Londres e contou com a presença de ministros do STF e do STJ, além do Procurador-Geral da República. Então, resumindo a história aqui para vocês, é isso. Foram no começo da semana, um evento onde só tem brasileiros, bancado por empresas, algumas delas que têm demandas inclusive em Brasília, e vão ficar lá até 6 de maio. Há quem diga aqui que pensam até em comprar ingressos do Champions League para assistir o final da Copa. Olha que trabalho duro, né? Árduo demais pela democracia brasileira. E aí, teve uma matéria do Gazeta do Povo que casa perfeitamente com essa situação. O Ricardo Lewandowski, além de estar podendo aí viajar, participar de eventos, agora ele tem uma prerrogativa a mais. Vai poder viajar com o dinheiro do contribuinte brasileiro através dos voos da FAB. Olha só. Bem, pessoal, vamos falar hoje sobre o ministro Lewandowski e os seus jatinhos para casa. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, adotou mordomia de ministros de Estado e chefes de poder. Ele viaja para São Paulo na sexta-feira, sem agenda oficial, e retorna na segunda-feira para Brasília, sempre em jatinhos da FAB. Foram 17 viagens em 2 meses. Os presidentes do STF, Roberto Barroso, e da Câmara, Arthur Lira, já fizeram 28 viagens, cada um deles, em jatinhos chapa branca. Barroso ainda teve tempo para fazer 8 viagens internacionais, uma delas num jatinho da FAB. O ministro Lewandowski tomou posse no Ministério da Justiça no dia 1º de fevereiro, uma quinta-feira. Na sexta, ao meio-dia, partiu para São Paulo, com 5 passageiros a bordo, sem agenda oficial no final de semana. Na segunda-feira, retornou a Brasília em jatinho oficial, com apenas 3 passageiros a bordo. Em outros 2 voos foram 4 passageiros, em mais 4 voos, 5 passageiros. O decreto presidencial 10.267, de 2020, que regulamenta o uso de aeronaves oficiais por autoridades, deixa expresso que apenas os presidentes da Câmara, do Senado e do STF podem viajar para casa nos finais de semana nas asas da FAB. Mas o artigo 3º do decreto abre uma brecha legal para ministros. Diz que as solicitações de transporte serão atendidas por motivo de emergência médica, serviço ou segurança. O motivo de todos os voos de Lewandowski foi segurança.
como registrou a FAB. Dos 28 voos de Barroso em jatinhos oficiais, metade foi de ida e volta para São Paulo, quase a totalidade nos finais de semana. Em 7 de janeiro, um domingo, o presidente do STF voou de Miami para Boa Vista em jatinho da FAB, acompanhado apenas do ministro do STF, Cristiano Zanin. Dali, os dois voaram para Brasília, já na madrugada de segunda-feira. O custo desses dois trechos ficou em R$102 mil, considerando o custo da hora-voo da aeronave. No início da noite de segunda-feira, os dois seguiram para São Paulo, sempre nas asas da FAB, agora acompanhados dos ministros Fernando Haddad e Alexandre de Moraes. Até o início de abril, o presidente do STF fez 8 viagens internacionais. Esteve em Davos, Zurique, São José da Costa Rica, Paris, Nova York, Chicago, Cambridge e Montreal. Muitas das viagens internacionais foram de relações institucionais. Em 29 de janeiro, Barroso viajou para São José da Costa Rica, em jatinho da FAB, para o evento de inauguração do Ano Judicial Interamericano e para a posse do novo diretório da Corte Americana de Direitos Humanos. Só o deslocamento do jatinho custou R$194 mil. Os 20 voos nacionais e internacionais do presidente do STF custaram R$709 mil. Enquanto o presidente do Supremo viajava pelo mundo, ministros de Estado e parlamentares voavam pelo país. O presidente da Câmara, Arthur Lira, fez 28 voos, sendo 15 de ida e volta para Maceió, onde passou muitos finais de semana. O custo dos jatinhos chegou a R$635 mil. Considerando apenas os deslocamentos para o local de residência, foram R$392 mil. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, voou bem menos. Foram apenas 13 deslocamentos em jatinhos, ao custo total de R$245 mil. Para Belo Horizonte, onde tem residência, foram 6 viagens de ida e volta, ao custo de R$77 mil. Mas ele fez uma viagem rápida para Buenos Aires, com despesa de R$93 mil com o jatinho. E continuam os voos à disposição do Ministério da Defesa. 12 deles foram de ida e volta para São Paulo. Transportam ministros do STF, entre eles Alexandre de Moraes. Os voos são por medida de segurança, para evitar perturbação nos aeroportos. Em 4 desses voos, havia apenas um passageiro. Em outros 5, 2, 3 ou 4 passageiros. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fez 22 viagens em jatos da FAB neste ano, todas de ida e volta para São Paulo. Ele viaja para a capital paulista geralmente na sexta e retorna a Brasília na segunda. Costuma marcar agendas no escritório do Ministério da Fazenda em São Paulo, na sexta-feira ou no sábado, onde concede audiências a representantes de entidades empresariais e de trabalhadores. A novidade entre os ministros que mais viajam é o ministro da Educação, Camilo Santana, do PT. Ex-governador de São Paulo e senador licenciado pelo Estado, Santana fez 26 viagens pelo país, visitando 14 capitais. Fez apenas 2 voos para Fortaleza, a serviço, no meio de semana. Se você gostou dessa matéria, continue enviando comentários. Vamos lá, mandar um abraço ao Lúcio Vaz aqui, que tem um perfil que se chama, um quadro dentro da Gazeta do Povo, chama-se O Fiscal dos Políticos. Sabe qual a sensação que eu tenho hoje? A sensação é que a monarquia nunca acabou. Os nobres, os lordes, os reis, né? Esses continuam aí com todas as suas mordomias. E os pobres, o povo, o vassalo, pagando todas essas mordomias. Pois é. É o Brasil que existe hoje. Será que nós saímos mesmo da monarquia ou só mudaram a forma de escolher os reis? Pois é, acho que eu vou na segunda hipótese. É o seguinte, matéria da Jovem Pan News. O Exército Brasileiro, que está aí mostrando muito serviço para o Brasil, né? Implementa uma nova política de moderação em suas redes sociais. Pois é, muita preocupação do que vão falar deles nas redes sociais. O Exército do Brasil implementou uma nova política de moderação de comentários em suas redes sociais, visando combater mensagens de ódio e violência. O documento, intitulado Política de Moderação das Mídias Sociais do Exército Brasileiro, estabelece critérios para exclusão de conteúdos considerados inadequados. A instituição utiliza as redes sociais para divulgar suas atividades e ampliar o acesso à informação, mas ressalta a importância de moderar os comentários para adequar a página ao público. Assim, mensagens com linguagem inapropriada, incitação ao ódio, violência, racismo, ameaça ou crimes serão excluídas. A nova política prevê que usuários que desrespeitarem as regras poderão ser bloqueados imediatamente e ter suas mensagens encaminhadas a autoridades competentes. O Exército destaca que os usuários devem estar cientes das normas de uso de convivência estabelecida
sobre pena de bloqueio e encaminhamento das mensagens. Resumindo, a depender da crítica que você faça ao Exército Brasileiro, você vai ser bloqueado do perfil do Exército, grande coisa, não vai mudar nada na sua vida, mas eles vão enviar sua mensagem ao Ministério da Justiça e vai fazer o papel aí de te investigar e partir para cima de você, vai te dar uma dor de cabeça. Então, sinceramente, nem vale a pena você comentar no perfil do Exército Brasileiro. Afinal, se eles recebem dinheiro dos impostos e você que paga os impostos não pode criticar, que democracia é essa, né? Vamos lá. Por fim, mas não menos importante, o Tomé Abdu fez uma publicação aqui, meio que escancarou o nível e a mente de algumas pessoas de esquerda. Olha só. O Tomé Abdu escreveu o seguinte: olha só o nível dos esquerdistas. É inaceitável que existam pessoas que se colocam contra chamar assaltantes de bandidos. No vocabulário deles, como essas pessoas se chamam, querem respeitar quem coloca em risco o cidadão de bem. Olha esse trecho desse vídeo e se assuste comigo. Primeiro, eu não chamo ninguém de bandido porque isso é crime, tá? Ah, é. Chamar bandido de bandido é crime. Sim, ele é uma pessoa que cometeu um ato, por exemplo, eu não chamo jovens que por acaso... Que roubam um celular, por exemplo, não é bandido? Não pode chamar de bandido? Não gosto de chamar disso, não. Rapaz, tem que chamar de quê? De vítima da sociedade? Não. De quê? Tem que chamar do nome dele que ele tem. Por exemplo, se é fulano, é fulano. Se é cicrano, é cicrano. Se alguém passa aqui de uma vez e sai correndo com o celular da senhora aí. Ele pode sair justamente por isso, porque esse celular aqui ele pode levar na boa. Ah, esse daí é o do ladrão? É. Que ponto chegamos nesse país, né? Temos que andar com o nosso celular oficial e o do ladrão. E qual o problema? Ah, não tem problema nenhum pra senhora? Pra mim tem muito. Mas sabe por que pra mim não tem problema? Porque eu sei que a desigualdade nesse país é tão grande, mas tão grande, que eu ando nas periferias, eu já dei aula em escola pública, eu vejo que as pessoas sofrem. E isso justifica ser criminoso? Justifica, meu querido, eu já te disse. Primeiro não... Justifica ser criminoso. E aí, quando eu te pergunto, a violência cresce no governo de esquerda, é à toa? Não, não é à toa. A mentalidade imbuída em quem é de esquerda é de que o bandido, o ladrão, e aí o Wilker falou que não podem chamar, né, na visão deles, mas é diferente. O ladrão, o bandido, safado, que rouba um celular, que assim deve ser chamado, esse cara se sente representado num governo de esquerda, com pessoas que têm esse discurso e que dizem que tem um celular do ladrão. Mas se ela se assustar na hora de entregar o celular pro ladrão, pro bandido, pois é, pode ser além do celular, pode perder a vida. Já vi muitos casos em que o bandido tá chapado e vai e, sabe, por mero prazer, rouba o celular e tira a vida da pessoa. O celular, até que você pode deixar o celular do ladrão. E a vida? Você consegue deixar uma vida extra pro ladrão? Pro assassino? Pois é, consegue não. Então, temos que repudiar por completo esse discurso da esquerda. Tá bom? Obrigado, pessoal. Fica com Deus. Vejo vocês daqui a pouco com mais um editorial. Abraço.